Muito boa tarde a todos os presentes e desde já agradeço a disponibilidade dos nossos oradores para este debate que foi uma iniciativa da Universidade Católica Editora para lançar aqui o debate na Feira do Livro sobre um tema do livro que foi agora editado, da autoria do Lourenço Pereira Coutinho, e que trouxemos aqui à Feira do Livro para criar aqui uma certa curiosidade em torno deste livro, que tem como subtítulo Poderes Constitucionais e Prática Política. Ora, para fazermos este debate, temos connosco o José Miguel Sardica, que é historiador e professor associado com agregação pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, docente do Instituto de Estudos Políticos, investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura e consultor do Centro de Estudos de História Religiosa. É ainda colunista e comentador da Rádio Renascença em assuntos de História e de Política. Temos como o autor, que passo também a apresentar, doutorado em História Institucional e Política Contemporânea e é cronista semanal do Expresso e coautor do podcast A História Repete-se. E para moderar este debate temos connosco a Cristina Figueiredo, licenciada em Comunicação Social pela Universidade Nova, editora de Política da SIC e jornalista durante muitos anos do Expresso. Portanto, temos aqui uma ótima mesa para criar um debate muito interessante. Eu passo então a palavra à Cristina Figueiredo. Muito obrigada. Boa tarde. Vou ler porque a minha cabeça não dá para tirar isto. Bom, como acontece a qualquer jornalista, tenho frequentemente de voltar atrás para melhor perceber o lugar onde me encontro. E como jornalista de política, muitas vezes é a história com maiúscula que é fundamental para informar, para contextualizar, para explicar as histórias que conto aos meus leitores, ouvintes, telespectadores. E é sempre um exercício muito gratificante, mergulhar no passado, seja o mais recente, a que se acede facilmente por uma pesquisa na net, uma consulta nos arquivos dos jornais ou nos livros contemporâneos, de memórias e outros que vão sendo publicados. Ou então o passado um pouco mais longínquo, a que se chega através da leitura de obras mais profundas, como esta, do Lourenço Pereira Coutinho, meu colega no Expresso, mas historiador de profissão, que com este, o Rei, chave da regeneração, nos leva até a um período riquíssimo, mas infelizmente pouco estudado nas nossas escolas, a regeneração, que vai de 1851 a 1885. Este livro é a versão para o leitor comum do que começou por ser uma tese de doutoramento, orientada pelo professor Dr. José Miguel Sardica, aqui ao meu lado, sobre o papel do rei durante esses anos. E terá sido tão bem sucedida a tese que mereceu do júri a avaliação de summa cum laude. Ora bem, o que é que eu aprendi ao ler este livro? Os nossos reis, durante este período, são 3, se não contarmos com aqueles 2 anos da regência, Dona Maria II, Dom Pedro V e Dom Luís, não foram rainhas de Inglaterra, naquela expressão que nós estamos habituados a associar a esta figura. Quer isto dizer, desempenharam um papel crucial no equilíbrio do sistema, e isto é muito curioso de se ler e de nos percebermos. O rei nunca foi neutro, nunca foi um árbitro, foi um interveniente fundamental naquele período da história, sendo que cada um interpretou de maneira muito própria os poderes constitucionais de que dispunha na altura. Eu lendo as conclusões a que o Lourenço chegou, não pude deixar de estabelecer algum paralelismo, porventura não é cientificamente correto, mas com a atualidade e com o papel que nós atribuímos ao nosso Presidente da República.
mas salvaguardadas as devidas distâncias, volto um bocadinho ao início da minha conversa. É muito interessante voltarmos ao passado para percebermos onde nos encontramos. E tenho a certeza que os papéis que os sucessivos chefes de Estado que fomos tendo nestes, eu diria nos dois últimos séculos, mas nos últimos anos, também foram alguns buscar a sua inspiração a este passado um bocadinho mais longínquo. Mas não vou demorar mais, até porque vou ter que também sair um bocadinho mais cedo do que tinha previsto devido a um compromisso assumido anteriormente, e vou passar a palavra ao professor José Miguel Sarnico, que com certeza terá muito mais para dizer sobre este livro. Muito obrigado. Eu queria começar por cumprimentar o autor, antes de mais, o meu caro doutor por extenso Lourenço, cumprimentar a nossa moderadora, a doutora Cristina Figueiredo, e cumprimentar também a editora, a Universidade Católica Editora, aqui na pessoa da sua diretora, a doutora Anabela Antunes, mais uma vez de volta à Feira do Livro, mais uma vez para um livro da minha universidade. Aquilo que eu tenho a dizer é da apresentação do livro, mas é também de contextualização da sua importância. Eu conheci o Lourenço, era doutorando, tinha começado o seu doutoramento em História, no qual eu dava aulas, e calhou que naquele ano eu estava a lecionar exatamente o seminário de desenvolvimento das futuras teses ao Lourenço e aos outros alunos do seu ano, salvo erro, em 2012, portanto já há mais de uma década. E o Lourenço andava à procura de um tema de tese a partir do que eu intuí ser um gosto humanista pela política, por duas histórias, com E e não necessariamente com H, embora o H também se faça com as histórias. E lembro-me de uma conversa ou duas, durante o seminário, ou fora dele, em que andávamos à procura de um tema possível. Já se tinha escrito, sobretudo no século XIX, sobre o sistema político monárquico, sobre os seus poderes, sobre o processo de constitucionalização dos reis na passagem do antigo regime para o chamado século liberal. Já havia biografias de cada um dos reis, numa série que teve grande êxito, editada há uns anos atrás pelo Círculo de Leitores, mas cada uma delas necessariamente centradas no seu monarca e no seu reinado. E o que não havia, e foi isso que o Lourenço identificou como seu tema de tese e depois desenvolveu de uma maneira muito autónoma, o que não havia era um livro que não só fizesse os reis do século XIX dialogar uns com os outros na comparabilidade entre o seu comportamento político, mas também mostrar-nos como um sistema político não funciona sem pessoas e como a letra da lei é muitas vezes materializada, rentabilizada, maximizada pela figura de cada um dos chefes de Estado que, no século XIX, liderou o país na figura da monarquia constitucional. E, portanto, a partir daí conversarmos sobre um arco temporal que tem a sua lógica histórica, quem ler o livro vai entender, está compreendido entre o princípio da regeneração e a aprovação do chamado primeiro ato constitucional, ou primeiro ato adicional à Carta Constitucional, e depois o segundo ato adicional de 1885. Portanto, há aqui um arco temporal que tem uma certa lógica e que o Lourenço aborda a partir de 4 monarcas. Na verdade, uma história de família, porque é a história de uma mãe, do marido e dos 2 filhos. Dona Maria, Dom Fernando como regente, e os 2 filhos, Dom Pedro V, que morreu sem herdeiros, e portanto o herdeiro foi o irmão mais novo, o rei Dom Luís. 4 monarcas, um deles regentes, que habitaram o sistema estático das leis e, sobretudo, a letra da Carta Constitucional, que a interpretaram e que a exerceram. Conhecemos a máxima, a que o Lourenço volta mais do que uma vez, de que o rei reina, mas não governa. Acontece que num país, e a comparabilidade entre o século XIX e a nossa sociedade atual também se pode fazer por aí, num país sem uma grande aristocracia forte de contrapoder, sem uma grande igreja de Estado, sem uma burguesia, hoje dir-se-ia sociedade civil, vitalista e independente, numa nação política, como hoje se diria, relativamente abstencionista e anémica, na altura analfabeta e muito rural e muito pobre, muita coisa sempre dependeu da cúpula dos governos e dos bastidores, hoje diríamos de São Bento e de Belém,
na altura, os bastidores que uniam os conselhos monárquicos, que rodavam no governo, e a figura do rei. E o poder moderador, que é um tema muito explorado neste livro, o que é que os reis entendiam como estando nos limites do seu exercício do poder moderador, hoje diríamos, pelo menos desde o Dr. Mário Soares em diante, mas em substância já com o general Ramalhianos, hoje dir-se-ia a chamada magistratura de influência. O chefe de Estado mudou, hoje é eleito, na altura era hereditário, mas há uma cultura de liderança e de arbitragem política que passou da monarquia constitucional para a República Democrática. Eu sublinho isto para ir a um segundo tópico que parece ser de valorizar neste livro, é que além dele se ler, do livro se ler literariamente como um diário político, analítico de um tempo, o Lourenço escreve muito bem, parecendo que não isso ajuda muito. Ajuda a tornar um livro que partiu de uma tese, a tornar um livro, e eu espero que o público também assim o entenda, um livro legível. É um livro que mesmo para pessoas que não são especialistas em história o conseguem ler. E isto não é dizer pouco, com o devido respeito pela história económica, com o devido respeito pela história sociológica. A política acaba por ser aquela narrativa de base através da qual nós compreendemos a sociedade, compreendemos a economia, compreendemos os valores, compreendemos uma série de coisas sem o elo de ligação que é a política ou da história, como a disciplina humanista, e das biografias que o Lourenço também aqui faz, de cada um dos monarcas que analisam, são difíceis de fazer. Mas dizia eu, é um livro que ressuscita um tempo novo, por assim dizer, da monarquia constitucional, é que a nossa democracia constitucionalizada desde 1976 acaba por dever mais do que deve ao autoritarismo do Estado Novo ou do que deve mesmo à República de 1910-26, envolta numa série de questões que a inviabilizaram como regime, mas com um cunho sectário que acaba por ser um recuo cívico em relação à cultura de tolerância, de diálogo, de debate, de consenso, de negociação, e tudo isso a monarquia constitucional foi, e tudo isso ao fim e ao cabo a democracia, se quiser ser viável hoje, no século XXI, também tem de ser. Não é demais nós salientarmos, e eu acho que o livro também o acompanha bem, a subtileza e a complexidade do modelo de meio termo da monarquia da Carta Constitucional, literalmente entre o regime, ou entre o antigo regime e a Revolução, como uma espécie de revolução, de evolução da continuidade, com um monarca que o deixou de ser por direito divino e passou a ser o primeiro cidadão ilustrado de uma nova sociedade. E qualquer chefe de Estado, mesmo em democracia republicana, poderia e deveria ter este ideal, ser o primeiro cidadão ilustrado da sua comunidade cívica. E o Lourenço, no seu livro, responde a duas questões fundamentais. Qual foi o papel do rei na regeneração e se esse papel e essa intervenção foram um fator de estabilidade política ou de instabilidade, ou seja, se os reis ajudaram mais do que dificultaram o andamento normal de um sistema político que lhes cabia comandar como líderes do poder executivo e sobretudo do poder moderador, mas que o exerciam através dos seus ministros, com poderes que 150 anos depois são os que estão na nossa Constituição. O poder de dissolver as Cortes, hoje dir-se-ia dissolver a Assembleia da República, o poder de demitir ministros, que hoje em dia o chefe de Estado não tem diretamente, mas o pode exercer dentro daquela magistratura de influência, e o poder de anistiar sentenças do judicial, coisa que os chefes de Estado republicano podem fazer, o que é uma reminiscência do velho direito da graça de antigo regime de intervir humanitariamente sobre sentenças ditadas pelo poder judicial. Ao fim e ao cabo, este livro ajuda-nos a compreender, e com isso eu se calhar devolveria a palavra à Cristina ou ao Lourenço, ajuda-nos a compreender, e nós temos falado e temos visto muito isso nos últimos meses ou semanas, uma pergunta muito simples, aqui analisada pelo ângulo da monarquia constitucional, que é: para que é que serve um chefe de Estado quando há cortes eleitas e quando há um governo de ministros que efetivamente governa? Para que pôr alguém na cúpula, que papel é que ele ou ela
Dona Maria, ou eles, os reis, que papel é que tiveram. E nesse sentido o livro é muito útil para percebermos os limites da ação e eventualmente as dúvidas de ação que os chefes de Estado republicanos hoje têm ou tiveram, desde Ramalhianos a Mário Soares, desde Jorge Sampaio a Aníbal Cavaco Silva, e com Marcelo Rebelo de Sousa, o titular atual da chefia do Estado. Mas eu deixaria isso para o Lourenço, porque foi ele que ofereceu as respostas que os leitores podem ler e, portanto, compete-lhe ele resumir para que é que servem os reis e se eles ajudaram mais ou complicaram mais o andamento da monarquia constitucional portuguesa. Temos ali claque ao fundo. Eu não iria, boa tarde, eu não iria falar muito sobre o livro, até para não tirar o gosto e o suspense de quem o quiser ler. Eu ia sobretudo começar por agradecer primeiro a todos os presentes, a maioria que eu conheço, e também quem teve a paciência para estar aqui hoje a ouvir-nos durante estes minutos. Queria agradecer também a quem apoiou este livro e tornou este livro possível. Foi a Câmara Municipal de Cascais, a Fundação Dom Luís I e a Fundação Cascais. Também a editora da Universidade Católica, que acolheu também este projeto e fez uma edição bastante boa. Teve muita paciência comigo, que eu como autor sou um bocado chato. E agradecer também aos meus colegas de painel, ao professor Dr. José Miguel Sardica, que foi fundamental, a sua orientação foi fundamental para o resultado que este projeto alcançou. O doutoramento realmente é uma prova de resistência, é uma maratona. É uma maratona e a melhor analogia que podemos fazer é mesmo essa. Há momentos de motivação, há momentos de maior angústia, há aquele sintoma do meio do percurso em que a pessoa começa a interrogar-se se irá chegar ao fim ou não. Há as dores do próprio percurso, mas é muito gratificante quando se chega ao fim e se vê o resultado de tudo isto e sobretudo agora que esta tese acabou em livro, 5 anos depois de ter sido defendida. Também tivemos a Covid pelo meio e tudo isso, mas 5 anos e que acaba de facto um ciclo e fecha-se este ciclo que é muito gratificante. Depois entramos aqui num outro, agradecer também bastante à Cristina, já ia embalar. Agradecer também bastante à Cristina Figueiredo ter vindo até cá, ter tido a paciência para ler o livro, estar aqui também a intervir e a fazer a moderação. Tem algo mais interessante depois para fazer dentro de pouco tempo, que é ir ao teatro, mas muito simpaticamente está aqui connosco também para debater. Eu entraria aqui num outro ponto. Gostava só, antes de entrar noutro ponto, também lembrar os meus pais que hoje não puderam estar presentes. Este é o meu 7º livro e é o primeiro em que os meus pais não estão presentes por questões de saúde do meu pai, mas eles estão sempre presentes e também deram um grande apoio durante os 6 anos de preparação da tese. Depois entraria aqui num outro ponto, também externo ao livro, portanto eu não iria debruçar muito sobre o seu conteúdo. Depois também temos um debate, para quem quiser fazer perguntas, ou se a Cristina quiser pôr essas perguntas, depois poderemos aprofundar o conteúdo do livro. Mas agora é sobretudo mais até sobre a forma e tudo que está à volta deste livro, que é uma ideia. Eu gostava fundamentalmente que este livro servisse para 2 coisas, e se servir eu já ficaria contente. O primeiro é que pudesse ser lido, e eu já o escrevi com o objetivo que ele chegasse ao mundo exterior, ao académico. As pessoas que me conhecem sabem que eu também escrevo ficção e escrevo divulgação, e gosto muito dessas técnicas todas. A escrita académica tem uma outra abordagem, tem exatamente uma outra técnica de escrita, mas é um livro que eu gostava que chegasse ao público, não só porque eu gosto muito de fazer divulgação histórica, ou divulgação da história, que é algo que me tem ocupado bastante da minha atividade, como me preocupa
a falta de, e aqui não querendo fazer minimamente pedagogia, mas a falta de índices de leitura que nós temos. E se por um lado é interessante estarmos a fazer um debate destes com pessoas a passar e com este barulho, por outro também é gratificante vermos uma feira do livro cheia. Depois de 2 anos em que infelizmente, 2, 3 anos, em que com a pandemia não pudemos ter a feira do livro, é gratificante vermos a um sábado ao fim da tarde as pessoas a circularem pelos stands e interessarem-se por livros. Eu costumo dizer que eu, como escritor, e aqui estou a falar como escritor, em sentido lato, não é tanto académico como de ficção ou como de divulgação, eu procuro não ser sádico, ou seja, eu não quero fazer o leitor sofrer, para já porque não é da minha natureza, espero eu, sê-lo, mas não quero fazer o leitor sofrer. Portanto, ou tento não fazer o leitor sofrer. Por isso, uma escrita que chegue às pessoas e que seja agradável para as pessoas e que, se possível, faça chegar temas talvez mais herméticos ou mais opacos ao grande público, dar-me também já uma grande satisfação se o conseguir fazer. Um último ponto é justamente mais sobre o conteúdo do livro, e antes de iniciarmos o debate, é porque, e contrariando o título do podcast que eu faço no Expresso com o Henrique Monteiro, eu acho que a história não se repete. Portanto, a história repete-se, não é tanto no sentido da história replica-se, mas é mais do nós estamos a repetir a história, ou seja, estamos a contá-la. É nessa perspectiva que o título do podcast deve ser entendido. Mas a história não se repete, mas há muitos ensinamentos que nós podemos tirar, há analogias que podemos fazer, e num livro como este que aborda as funções do chefe de Estado e também a sua prática, é algo que nós podemos ler com algum proveito até para o presente, porque é muito, inclusive agora, e em tudo o que são até dimensões comparativas, é interessante o caso espanhol. Isto só para dizer no que o dia-a-dia podemos, e quem depois tem este tipo de abordagem, eu fiquei sempre com este gosto por abordar a forma como o chefe de Estado se relaciona com os demais poderes, o legislativo e o executivo. No caso agora de Espanha, nós vimos, por exemplo, como o governo, querendo forçar ou querendo eleições, é ele que apresenta ao rei essa vontade e não o contrário. Portanto, não é o chefe de Estado que tem a iniciativa de dissolver, dependendo do seu critério político. Portanto, quando se está há 6 anos a analisar a forma como os chefes de Estado, neste caso os reis constitucionais, interpretaram os seus poderes, fica-se sempre com este gosto por acompanhar a atualidade, que é uma coisa que eu até por outros motivos acompanho, não só por gosto, mas também todas as semanas tenho que escrever. Eu tenho o gosto de escrever sobre a atualidade. Acompanhamos sempre estas matérias com outro interesse, de ver, por exemplo, a comparação entre o caso espanhol e português até na atualidade e depois também podendo comparar com o passado, ou seja, cria-se aqui uma série de comparações que não só são interessantes, como nos habilitam para olharmos para o presente e darmos até um contributo que eu acho que é o que é importante, todos nós que intervimos no espaço público e também quem não o faz, eu procuro acabar sempre, ou pelo menos de passagem nas minhas intervenções falá-lo sempre, a nossa obrigação de darmos um contributo cívico. Sobretudo quem tem ou mais tempo ou mais aptidão para refletir ou para escrever ou para participar na vida pública, é algo que se deve fazer, é um dever e é também um gosto darmos um contributo cívico e termos essa preocupação com a sociedade e com a comunidade em que estamos inseridos. Portanto, estes 2 pontos. O primeiro, que este possa ser um livro lido com algum agrado por pessoas fora de um ambiente de conhecimento destas questões mais específicas e que também possa ser um livro que possa contribuir para o debate no presente, não só da relação do chefe de Estado com os outros poderes, como também da forma como nós, como sociedade e como comunidade, evoluímos, já eram 2 pontos que me deixariam bastante contentes e satisfeitos. Agora passaríamos Ora bem, tu falaste do poder, da comparação com a Espanha e do governo espanhol ter pedido eleições e ter apresentado isso ao rei. No teu livro, estes 33 anos que tu analisas,
E nós percebemos que o rei demitiu o governo por, e pasmem-se, 19 vezes. 16 delas a pedido do governo. E dissolveu a Câmara dos Deputados, a Assembleia da República da época, por 14 vezes, também sempre a pedido do governo. E escreves que foi o uso do poder de dissolução, mais do que outros, contribuiu para que o rei fosse um ator político e não um árbitro. Isto quase parece, aos olhos atuais, nem sei que palavra usar, mas para já nós encaramos a dissolução, até lhe chamamos a bomba atómica, não é? Como se fosse assim uma... Eu não gosto desse termo. Não, mas diz. Está a pergunta? Exatamente. Nós hoje em dia falamos da dissolução como uma bomba atómica. É um termo que eu não gosto, porque acho que se o poder de dissolução está na Constituição, é exatamente para ser usado de uma forma criteriosa e ponderada. A dissolução é até uma válvula de escape do sistema e algo que faz o sistema funcionar. No caso da monarquia constitucional, e depois aí poderíamos entrar sobre o que foi a prática da altura, que não o espírito da letra da Carta Constitucional, mas o que foi a prática, a dissolução era prévia a eleições. E, portanto, normalmente o governo era apontado pelo rei e o governo olhava para as cortes, portanto, sobretudo para a Câmara dos Deputados, e via que não tinha uma maioria, portanto, pedia ao rei para dissolver, para poder fabricar a sua maioria. Isso foi uma prática perniciosa, foi uma das que eu identifiquei junto com a Fornada de Pares, que acabaram por subverter na altura todo o sistema e toda a prática política. Agora, um outro aspecto interessante, e não entrando aqui em aspectos muito técnicos, porque também penso que não, a capacidade de veto, o exercício do veto, que é algo hoje em dia muito mais usado pelo nosso chefe de Estado, praticamente não foi usado. Não foi usado porque isso o rei demitiria ou dissolveria se começasse a entrar em choque do governo. Portanto, muitas vezes o que nós temos hoje, aliás, nós podemos comparar até com um momento específico, foi o último mandato de Mário Soares, em que ele exerce por várias vezes o veto, e o mandato de Jorge Sampaio também, o segundo, houve vários momentos em que ele exerceu o veto. Por exemplo, isto no tempo da monarquia constitucional, praticamente houve um caso no tempo de Dona Maria II, ainda prévio à regeneração, mas praticamente não se verificou. E a dissolução, de facto, era a forma de fazer o sistema funcionar, um sistema que era muito mais complexo do que nós pensamos, porque aquela ideia de uma votação pacífica e cívica entre dois partidos nucleares foi verdade por um período de tempo muito curto, porque a década de 60 foi muito agitada, o final da década de 70 também, por isso não é linear, nem foi líquido que fosse um tempo de... Agora, o que é verdade é que na altura, com os mesmos poderes, houve reis mais capazes de gerir o sistema e até de equilibrarem. Por exemplo, Dom Luís foi um rei mal conhecido, até porque como pai de Dom Carlos e como irmão de Dom Pedro V, que eram personalidades mais conhecidas e mais fortes, acabou por ser um rei relativamente discreto que poucos falam, mas foi um rei muito importante, porque foi o reinado mais longo da monarquia constitucional e acabou por ser um rei com uma grande capacidade de perceber o seu papel e de servir verdadeiramente como fator de alternância. E usando a dissolução muitas vezes porque teve mesmo que ser. E isso é algo, voltando a transportar para o presente, eu acho que quando se fala em bomba atómica, eu até num artigo, numa crónica no Expresso escrevi isso, a bomba atómica pressupõe destruição. Por isso é que eu não gosto do termo, porque muitas vezes a dissolução implica clarificação, ou vai originar clarificação. Daí não tem que ser sempre destrutiva. E a questão mesmo é assim, quando aqui vemos, houve tantas dissoluções, está bem que eram outras circunstâncias, outros tempos, houve tantas dissoluções seguidas, ou num curto espaço de tempo, e o país não desapareceu por isso, continuou, e pronto. Professor José Miguel Sardica, esta distinção entre ator político e árbitro, há pouco falava da expressão magistratura de influência. Não há aqui contradição, quer dizer, quando se é árbitro é diferente de ser ator, interveniente. Como é que isto conjuga com o conceito de magistratura de influência?
para usar a metáfora futebolística, digamos assim. Nós, quando temos duas equipas em campo, e imaginem duas equipas políticas em campo no chamado rotativismo, portanto, uma mais de centro-esquerda, outra mais de centro-direita. O rei era um árbitro, mas muitas vezes precisava de marcar sanções, precisava de marcar faltas, precisava de arbitrar o jogo. E muitas vezes o equilíbrio e a originalidade de cada rei era a forma como, da letra da carta que o mandava ser apenas um árbitro neutro, ou seja, distribuindo o jogo e deixando de jogar, muitas vezes o rei tinha de se substituir ou a governos muito instáveis, ou a maiorias que não funcionavam, ou a dissonâncias entre o governo e a maioria que, uma vez eleita, começava imediatamente a cindir-se. Portanto, não podemos nunca dizer que um chefe de Estado só pode ser árbitro e tem de reduzir a sua função a uma rainha de Inglaterra. Mesmo a rainha de Inglaterra e o atual rei de Inglaterra não são apenas árbitros, têm um poder simbólico que é muito importante e que nós vemos todos os dias atuar, ou nós não vemos, mas ele está lá. Nos sistemas políticos latinos, monarquias latinas de sociedades mais instáveis, o rei era muitas vezes chamado a intervir no jogo. Não era necessariamente para condicionar o resultado, era para o fazer funcionar. As dissoluções eram um aspecto disso, o veto político muitas vezes não era usado, ou muito raramente foi usado, mas as dissoluções, como o Lourenço explicou bem, era uma mecânica que permitia a alternância. Muitas vezes, num país que não tinha sufrágio universal ainda, só o vai ter por aproximação, com a lei eleitoral de 1878, muitas vezes aquilo que nós hoje entregamos ao eleitorado fazer, que é mudar o governo em eleições, não estão satisfeitos com este, votam noutros, e por isso há uma alternância que é determinada pela vontade da nação em urna. Muitas vezes era o rei que tinha que se substituir a um sufrágio ainda muito incipiente e não universal, e ele próprio patrocinar a alternância. Fora que os reis também são pessoas e, portanto, tinham simpatias e antipatias. E, portanto, muitas vezes nós vemos o rei optar pelo político A e não pelo político B, porque não gostava do político A ou do político B. E isso também é humano. Não seria tão simples quanto isso, mas, por exemplo, quer dizer, se Dom Pedro V não tem durado apenas 6 anos, se calhar hoje não existiria um período, ou uma época, um homem chamado fontismo. Porquê? Porque o fontismo é a criação de Dom Luís quando começa a perceber que uma neo-regeneração de melhoramentos materiais era aquilo que permitiria consolidar a monarquia constitucional. E por isso nós temos um Dom Pedro V e depois um Dom Carlos, que são muito mais interventivos. E temos um Dom Luís que, entre o irmão e o filho, foi menos interventivo, porque a época também permitiu ser-lo menos. Da mesma maneira que, se nós compararmos, por exemplo, a política nos anos 90 do século XX, tinha condições para que o chefe de Estado se resguardasse muito mais e pudesse ser apenas um árbitro, do que em períodos mais instáveis, por exemplo, nos anos 70 ou nos últimos anos, em que o chefe de Estado quer não queira, tem de intervir mais, e por isso hesita muitas vezes no limite dessa intervenção. Eu não quero alongar mais, até porque tenho mesmo de sair, mas perguntava se alguém da assistência quer fazer perguntas a um ou ao outro. Sim, posso fazer uma... Sim. Em primeiro lugar, cumprimentá-los e demorar mais alturas. Queria cumprimentar especialmente o seu professor. Não. Consegue-me ouvir aqui, não consegue? Pronto. Mas queria cumprimentá-lo porque, antes de mais, antes parabéns porque dizer que sou um consumidor compulsivo do seu podcast e enfim, dos podcasts que hoje sinto que sempre que há uma relação engraçada, porque eu sinto que tenho uma relação consigo, apesar de não conhecer lado nenhum, porque de facto ouço compulsivamente, digo, só tenho pena do podcast, pode demorar apenas cerca de 40 minutos, certo? Poderia ser 3 ou 4 horas que eu ouviria, ainda que
enfim, pronto. E dar-lhes parabéns por isso. Mas a pergunta que eu queria colocar, muito rapidamente, é esta. Foi aqui falado que durante o período de análise do seu livro houve, de facto, muitas dissoluções. A palavra dissolução, enfim, está muito na berra nos dias que correm. E a curiosidade que eu tenho era saber, naquela época, até que ponto é que algo parecido, similar àquilo que hoje se chama o prestígio das instituições, qual era o peso que tinha na sociedade na altura, porque estamos a falar de uma sociedade muito diferente, com muito menos acesso à informação, em que não era se calhar preciso ter tanto cuidado com o que acontecia, mas se nós lemos desde logo essa de Queiroz, percebemos que existia muita turbulência política também nessa altura. E a minha pergunta é muito simples, é só saber se nessa altura esse critério também era um critério, porque como, enfim, não sei se de facto essa história se repete, como há pouco disse, acho que repete-se, mas acho que é bom sabermos como é que as coisas ocorreram, não tanto para ter certezas do que é que vai acontecer, mas para poder perceber e ter uma opinião formada. Muito obrigado. Eu fiz ao microfone. Está a funcionar. Obrigado. Nós muitas vezes olhamos para o passado como a ideia de que as coisas antigamente é que era bom e correu tudo lindamente e foi tudo um mar de rosas e as coisas funcionavam na perfeição. Ora, nesta altura não foi assim. E mesmo todo este tempo da regeneração, que foi um tempo muito mais tranquilo politicamente do que o tempo anterior, foi um tempo muito conturbado. E foi um tempo muito conturbado em que as instituições também eram atacadas. Por exemplo, no caso do rei, já para não ir às campanhas democráticas de 1879, chamadas campanhas democráticas de 1879, existiram outros momentos em que a figura do rei foi posta em causa. O que a regeneração fez em relação ao tempo anterior foi um corte em que, por consenso, as forças políticas pactuaram não discutir a figura do rei. E isso aconteceu durante alguns períodos, inclusive com as alas mais à esquerda ou mais progressistas, a partir do final da década de 50, de 1850, a não atacarem o rei, mas pegarem na questão religiosa como uma forma também de atacarem de forma indireta as instituições. Não havia, neste tempo, um culto pelas instituições como, por exemplo, sempre existiu no Reino Unido. É completamente diferente. Eu diria mesmo que em Espanha ou em França, no tempo do Império, que é contemporâneo a esta altura, em Portugal não existia. O rei era de facto um primeiro dos cidadãos e a instituição não tinha grande aparato à sua volta e a crítica política era real, não só face à instituição régia, como umas com as outras. Eu ainda há pouco tempo, quando estava a reler este livro, estava-me a rir com alguma da biografia que aqui está da época. Por exemplo, uma das coisas que um anónimo, havia muitos panfletos anónimos na altura, em que um dos anónimos escreve, é uma galeria em que ele retrata os deputados como uma galeria para lamentar. Portanto, fazendo o jogo parlamentar, não é? Agora, também há uma outra coisa, nós olharmos para Portugal pelos olhos dessa de Queiroz, que é um escritor que eu gosto muito, também acaba por ser redutor, porque ele sendo um escritor com tanta força, nós pegamos em essa e extrapolamos muito que a vida era assim de acordo com os olhos dessa. E nós não nos podemos esquecer que essa de Queiroz era um estrangeirado. Era alguém que passou a maior parte do tempo fora, viveu muito tempo em França, viveu muito tempo no Reino Unido, e olhava para Portugal nessa perspectiva. Discute-se muito depois, quando ele escreveu A Cidade e as Serras, já seria uma conversão à Portugalidade ou não. Depois já estamos numa fase posterior, na década de 90, no princípio do século XX, mas ele acaba a sua vida ainda com escritos bastante negativos sobre o país. Portanto, a visão dessa de Queiroz, apesar de extraordinariamente bem escrita, é uma visão muito negativa e que também é parcial. É muito interessante como fonte, já dá-nos um gosto enorme de ler, mas depois é muito interessante como fonte, mas não é verdadeiramente uma visão objetiva e tem que ser contraposta com outras. Mas só para responder à sua pergunta e não me alongar, foi um tempo em que as instituições também foram postas em causa e em que a instituição real não tinha o enquadramento que outras tiveram no espaço europeu da altura, designadamente o caso do Reino Unido, que é o mais que é o exemplo principal neste tempo.
Não sei se há mais perguntas ou se eu faço de moderador interveniente. Temos. Sim. Boa tarde. Eu acho muito importante esta análise histórica do passado e podermos até hoje tirar lições com a atual situação. Eu, por razões de ordem profissional, trabalhei muitos anos no Parlamento e tenho uma visão daquilo que é o sistema político e constitucional português, uma ideia de uma grande elasticidade desse sistema, porque fala-se muito na questão da instabilidade política que existe neste momento. Mas se formos buscar esse passado, vemos que essa instabilidade política existiu. E eu acho que isto é uma característica própria da evolução das sociedades. Sem estabilidade, até porque há confronto social, político, e os próprios parlamentos são, digamos, a fotografia disso. Os parlamentos não são locais onde todas as pessoas se andem a abraçar, são locais de confronto político, confronto de visão de sociedades, de visões do mundo, e, portanto, ao fim destes 49 anos do sistema constitucional português, comparando com o período da regeneração, eu acho que o nosso sistema é muito elástico. O Presidente da República tem um poder de moderação e quase de controle legislativo também, embora seja a Assembleia, digamos, o principal, de onde emana principalmente toda a produção legislativa. Mas atenção, o governo depende da Assembleia e sai da Assembleia. O Presidente nomeia esse governo. Portanto, eu acho que há um equilíbrio de poderes. Muitas vezes, até nesse período da monarquia constitucional, não existiu. O rei tinha um poder, muitas vezes, que se sobrepunha ao próprio Parlamento, às Cortes. Fez a comparação com a Espanha, mas talvez seja um bocado forçada essa comparação, até porque os regimes atualmente são diferentes. E nós temos na Europa regimes que têm uma preponderância do Presidente da República, como em França, em que o governo é dependente completamente do Presidente da República. Enquanto que em Portugal há este equilíbrio, se calhar esse estudo é ótimo para irmos também comparar esta relação que existe entre os órgãos de poder atualmente em Portugal. Muito obrigado. Eu estava a ouvi-lo e agradeço a pergunta à mesa, digamos assim, mais ao autor, mas eu sou autor sentimental desta obra, permite, no meu papel de orientador, mas o mérito pertence todo ao Lourenço. O podcast que o Lourenço tem chama-se A História Repete-se. Mas eu costumo lembrar aos meus alunos sempre que, como dizia o escritor norte-americano Mark Twain, não se repete, mas rima. Ou seja, não acontecem as mesmas coisas, exatamente da mesma forma. Mas o conhecimento histórico e este livro permite-nos compreender tendências e permite-nos observar um momento histórico tal como ele aconteceu. Nós sabemos o que é que aconteceu depois. Porquê é que eu estou a lembrar isto? Porque este livro fala-nos de um arco temporal, 1850, 80, que é uma espécie de época de ouro da monarquia constitucional, antes de um processo de maior instabilidade, de decadência económica, de maior contestação às instituições. São aqueles últimos 20 anos que vão conduzir à Revolução Republicana em 1910. E o que aconteceu ao regime monárquico, depois do arco temporal aqui analisado, que é de facto uma monarquia constitucional que funciona, que tem válvulas de escape, que tem formas de equilíbrio, que tem respeito pelos poderes. Sim, há uma imprensa virulenta, sim, há campanhas contra o rei, sim, há conspirações, mas apesar de tudo o sistema funciona.
não por acaso é um dos ciclos de maior desenvolvimento económico em Portugal, da época contemporânea. Da mesma maneira que o é o pós-Segunda Guerra Mundial, da mesma maneira que o é depois dos anos 80. Mas o fontismo é muita expressão económica e social de uma monarquia constitucional que dava ao país uma acalmia política que não tinha tido até 51 e que não voltará a ter. E, portanto, a leitura deste livro que nos deve fazer respeitar e admirar é a maneira como o sistema político encontrava dentro de si respostas para evitar o que depois aconteceu e o que, se a história rimar, pode voltar a acontecer. Que é um regime deixar-se rigidificar, um regime deixar de ter a maleabilidade, como diz, suficiente para acomodar choques e ao rigidificar-se criar um efeito, que é um efeito que se repete, esse sim repete na história em Portugal de maneira cíclica, que é a maneira como os regimes políticos não caem, muitas vezes pela solidez das oposições, caem pela incapacidade de autorreforma. Quando a monarquia deixou de funcionar como um poder moderador respeitado, Dom Carlos expôs-se a um intervencionismo político que foi fatal para a sua independência. Não é a única razão que explica o 5 de outubro, mas também o é. Da mesma maneira que a Primeira República foi incapaz de se autorreformar, da mesma maneira que o Estado Novo, noutro contexto completamente diferente, foi também incapaz de se autorreformar. Portanto, este é um livro que ensina como é que uma cultura liberal tem dentro de si fórmulas para se autorregular. Porque se as perder, pode acontecer o que aconteceu em 10, em 26, em 74, não cuido aqui da moral da queda de cada regime e de como é que nós nos relacionamos com eles. Foram regimes que caíram, e se a história nos ensina também alguma coisa, é que não há regimes políticos eternos. E como diz, são 49 anos, a monarquia constitucional ainda durou mais, mas conhecer o século XIX é uma boa lição cívica para perceber as cautelas que temos que ter para continuarmos a lidar e a dar vitabilidade, assim esperamos, à democracia que nos rege há 49 anos. Ora, muito obrigada. Eu também Temos que terminar. Não posso muito rapidamente dizer só 2 minutos. Não sei quem é que está, quem é que é o... 1,5? Então, pronto, 1,5. Eu distinguiria aqui dois pontos. O primeiro é a arquitetura do sistema, em que eu estou absolutamente de acordo. Um sistema semipresidencial até é muito parecido com o da Carta de 26. São os dois mais, na minha perspectiva, são os dois mais parecidos. Outra coisa, depois, é a prática. E muitas vezes essa instabilidade, e como é óbvio, o Parlamento é um local de confronto político, depois a instabilidade, a decadência das instituições, uma série de problemas que existem, que obviamente não têm a ver com a arquitetura do sistema, é outro tema que é decorrente da prática. Agora, eu estou de acordo consigo que a nossa Constituição de 76, em termos de arquitetura de poderes, um sistema semipresidencial contrabalança bem, inclusive depois poderíamos falar mais sobre isso, que agora não há tempo, mas sendo um sistema unicameral, precisa de ser semipresidencial, porque não tem uma outra Câmara, uma Câmara alta a contrabalançar. Se fosse parlamentar, poderia ser assim, como no caso espanhol, que tem Senado. Só essa comparação que eu fiz com a Espanha era até por contraste, não por analogia. E era do presente da nossa situação exatamente ser contrastante com a espanhola, por exemplo, que em 2016 ficou uma data de uma série de meses sem governo. Penso que não tenho muito tempo para mais. Não. Muito obrigada. Muito obrigada por este interessante debate, também pela participação do público. Vamos ter agora uma sessão de autógrafos com o autor no nosso pavilhão, que é o dia 36, onde vos convido também a continuar um bocadinho esta conversa e este debate com o autor. Muito obrigada e uma boa tarde.